Deixa eu fazer uma pergunta. Hoje em dia, a gente tem milhares de igrejas e pregadores midiáticos. O que define para você um bom cristão? Pode passar, Paulo, por favor. Hoje a gente vai... Qual é a nossa ideia? Redescobrir o caminho. Então, redescobrir o caminho é saber como eu devo caminhar. Só que, quando a gente fala de vida cristã, e a nossa série vai trabalhar isso, a gente às vezes quer encontrar marcos, lugares, direções. E na verdade a vida cristã tem menos a ver com marcos, lugares e direções, e mais a ver com quem? Com relacionamento. Por isso, para eu redescobrir o caminho, eu preciso voltar a caminhar com Deus. Essa é a nossa proposta de hoje. Eu preciso aprender novamente a caminhar com as pessoas. A gente vai falar domingo que vem. E no outro domingo a gente vai falar sobre caminhar consigo mesmo. Aprender a se conhecer, a saber quem você é. Pode passar, Paulo. Que tipo de relacionamento Deus espera de mim, então? Quero ouvir vocês. Que tipo de relacionamento? Quando eu falo assim, olha, a vida cristã é relacionamento com Deus, mas que relacionamento? O que significa isso? Como Deus define um cristão que é o mínimo? Às vezes a gente cai numa armadilha, fala assim, não, esse aqui é o nível do cristão que senta no banco. Esse aqui é o nível do cristão que participa da equipe de louvor. Esse aqui é o nível do cristão que, sei lá, está fazendo seminário. Para ser pastor tem que estar nesse nível. Para ser missionário tem que estar nesse. E aí a gente pode estabelecer vários níveis, mas por isso eu queria pensar nesse mínimo. Pode passar, Paulo, por favor. Eu vou trabalhar isso de maneira prática, vou fazer vocês se mexerem. Se dividam em grupos de 3, 4 pessoas e eu quero que vocês respondam essa pergunta. Passa aí, Paulo. Pode ir se juntando aí, gente. Vira para trás, vira um pouquinho a cadeira. Como definir o que é ser um cristão? Essa é a primeira pergunta. Se eu vou dizer para você, olha, ser cristão é isso. E aí tem umas outras perguntas para ajudar vocês a conversarem. Qual é o mínimo que Deus espera de nós? Que atividades diárias definem que caminhamos com Deus e não sozinhos? E que diferenças devem marcar o dia a dia de um cristão? Todo mundo entendeu? Quem chegou agora, se junta aí com quem está do lado. A gente está se dividindo em grupos de 3, 4 para responder essa primeira pergunta. Como definir o que é ser cristão? As outras perguntas são para te ajudar. Então conversem aí. Eu vou dar 5, 10 minutos para vocês. Como definir? Depois o grupo vai responder, tá, gente? Hoje é o culto interativo. Olha só, gente, vamos lá, vou explicar de novo. O pessoal se reúne em grupos. Esses grupos precisam juntos responder a primeira pergunta. Como definir o que é ser um cristão? Qual é o mínimo? Qual é a base? Se alguém, um não cristão, chegou e falou, cara, o que eu preciso para ser um cristão? O que vai diferenciar a minha vida antiga de uma nova vida agora, que eu digo ser cristão? As outras perguntas são para ajudar. Qual é o mínimo que Deus espera de nós? Que atividades diárias definem que eu caminho com Deus e não sozinho? Que diferença deve marcar o dia a dia de um cristão? Entendeu? A primeira pergunta é a pergunta. As outras são para ajudar a pensar. Então, qual é a ideia? Cada um fala 1 ou 2 minutos e todo mundo reparte um pouquinho da sua opinião. Depois escolham uma pessoa para falar pelo grupo, ok? Tempo. Parece que todo grupo tem alguém, pelo menos, que está no grupo da Casa Verde. Qual a minha proposta? Escreva lá no grupo da Casa Verde a resposta do seu grupo e bota o nome embaixo, que é algo para a gente ficar pensando. Eu vou perguntar agora, mas escolhe alguém já para digitar em 2, 3 frases no máximo qual a resposta que você propôs. Então, eu quero ouvir a resposta de vocês, mas eu quero que vocês resumam ela em 2, 3 frases.
Porque quem vai pregar hoje sou eu, tá bom? Então vamos lá. Como definir o que é ser cristão? Qual o primeiro grupo aí? Agora todo mundo olha pro alto, né? Epa, aí ó, levantou a mão aqui, vai lá, Raul. Quem vai falar por aí? Primeiro grupo. Vai falar? Pode falar daí, você, com uma voz bem bonita. Fica em pé, fica em pé. Legal. Obrigado, Raul. Parabéns aí, palmas pro grupo. Próximo grupo aqui. Som. Todas? Não, as outras, olha só, gente. Vocês podem fazer como o Raul fez, mas as outras são um guia para fazer vocês pensarem. A pergunta é o que é ser um cristão. As outras foram para ajudar, entendeu? Você pode fazer um resuminho aí. Bom, vou começar com a segunda. O mínimo seria estar pronto para morrer, que foi o que a gente concordou aqui. E a última, que eu achei bem legal também, as diferenças seriam ter o devocional, né, momentos com Deus o tempo todo, durante o dia, e estar pronto para ajudar o próximo, ou demonstrar amor ao próximo. Legal. Palmas, pode bater palmas, gente. Próximo grupo, quem é? Deixa o Davidson levantou primeiro. Vamos lá, depois aqui na frente. Com relação à primeira, seguir a Cristo, se reconhecer como seu servo, viver o seu senhorio e os seus ensinamentos e levar aos outros as boas novas de Cristo. Cadê a palmas? Gabriel vai falar pelo grupo? Nosso grupo concordou que ser cristão é acreditar que Jesus é Filho de Deus e ter Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, né? Então não é só Salvador, que é só acreditar, mas também ter Ele como o Senhor, ter o senhorio dele sobre a nossa vida. E a gente acreditou também que o mínimo que Deus espera de nós, o mínimo é tudo, porque tudo, se você der menos do que a sua vida a Ele, você não é cristão. Então o mínimo seria a sua vida. Legal, palmas. Vamos pro lado de cá agora, né? Resumindo, né, amar a Deus, amar ao próximo, ter atitudes diárias que possamos nos aproximar de Deus e atitudes intencionais para também chegar às pessoas que não conhecem. Legal, palmas, passo para trás. A gente quer responder qual é o mínimo que Deus espera de nós. E eu acho que o mínimo é amá-lo acima de todas as coisas. Porque em toda a trajetória bíblica, acho que Deus cobrou muito mais disso, de Salomão mesmo. Salomão fez um monte de besteira, mas quando ele separou o seu coração de Deus e começou a amar outros deuses, a gente viu que Deus ficou realmente irado. Legal. E a diferença que deve marcar o dia a dia de um cristão é o relacionamento com Deus. Legal, passo para trás, palmas. Que trágico. Bom, a gente discutiu muita coisa, a gente não seguiu as perguntas, mas acho que a gente pode resumir isso pensando no olhar para o outro, né? Jesus olhava o outro de forma muito específica, com muita empatia, com compaixão. E o que a gente concluiu é que a compaixão e essa empatia pelo outro são as marcas de Cristo em nós. Legal, palmas, passo para frente o microfone. Agora eu só quero lembrar vocês que tudo isso está sendo gravado e suas palavras vão ser usadas contra cada um de vocês. Podem rearrumar aí as cadeiras, sentar para a gente agora trabalhar isso, porque a gente falou muita coisa, desde morrer por Cristo, a ter um relacionamento com Ele, a entregar tudo, a saber que o mínimo é toda a minha vida, mas o quanto disso é prático? Essa é a pergunta que eu quero fazer para você. O quanto disso, de fato, eu ouço, eu falo e vivo? É fácil? É fácil viver essas coisas? Não é. Se fosse fácil, a gente estava nadando de braçada, Jesus não teria morrido na cruz, porque a gente mesmo conseguiria fazer tudo.
o Evangelho diz exatamente o seguinte: nós não conseguimos manter o padrão estabelecido por Deus. E Jesus morre na cruz justamente porque eu não consigo manter esse padrão. Mas a partir do momento em que eu entrego o meu coração para crer em Jesus como meu Salvador e como meu Senhor, as coisas começam a mudar. Porque aí eu começo a ser restaurado. O meu coração que só ansiava o mal, o meu coração que só ansiava desejos egoístas, começa a ouvir o que Deus está dizendo para a gente. Começa a estar pronto para seguir a Deus, a desejar as coisas que Deus quer. A mudança acontece justamente nesse processo. Pode passar, Paulo. Eu fiquei pensando sobre isso, né? Vamos dar uma pausa para a gente caminhar e chegar exatamente na resposta comum que a gente teve. Que dia que foi ontem? Dia 29 de fevereiro. Tem gente, o meu irmão faz aniversário hoje, né? Mais um pouquinho ele ia se dar mal. Fazer aniversário de 4 em 4 anos. Tem gente que nasce no dia 29. O que é o dia 29? Eles chamam de ano bissexto, né? Pode passar, Paulo. É quando a gente... Não, volta. Quando a gente acrescenta mais um dia no ano. Eu quero que você pense agora rapidinho. O que você faria se você ganhasse um dia extra? Porque é mais ou menos o que a gente tem em 2020. Você ganhou um dia. O seu ano foi acrescentado de mais um dia. A sua vida não vai viver nesse ano só 365 dias, mas 366. O que eu faço com o meu dia extra, com a minha hora extra? Pensa rapidinho aí. A gente pensa, por exemplo, nos feriados, né? Pô, beleza. Dia liberado para eu fazer o que quiser, para eu descansar, para eu não ter compromissos. Mas o interessante é parar para pensar que de alguma maneira Deus nos dá presentes muito semelhantes. Pode passar agora, Paulo. O que você sabe sobre o Shabá? O que significa a palavra Shabá? Vocês sabem? Descanso. Ela é traduzida como sábado, mas a origem dela significa descanso, é o dia do descanso. E para os judeus, ele foi o sábado, mas a igreja cristã transformou ele no domingo. Eu não quero entrar nesses detalhes, porque a gente gastaria a manhã inteira aqui, mas eu queria ler um pouquinho com vocês os 10 mandamentos. A gente, na verdade, não vai ler os 10. Deuteronômio 5, verso 12 a 15. Abre sua Bíblia aí. Que é justamente quando Moisés, diante do povo, lembra do estabelecimento dos 10 mandamentos, da lei do Senhor. E um deles é justamente a guarda do sábado. Deuteronômio 5, de 12 a 15, diz assim: guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Verso 15. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Eu fiquei pensando muito sobre qual texto usar para a gente pensar a respeito dessa ideia do mínimo que Deus exige de um bom cristão. E vários textos vieram à minha cabeça, e eu realmente orei, busquei o Senhor, e eu entendi que os 10 mandamentos são perfeitos para a gente pensar sobre um mínimo, mas esse mandamento talvez esteja no centro dos nossos grandes problemas. Por exemplo, a gente falou muito, algumas pessoas falaram, né, da devocional diária, do ler a Bíblia,
Se eu perguntar aqui quem lê a Bíblia todo dia, eu tenho até medo. Será que eu vou ter 1, 2, 3 mãos levantadas? O quanto isso de fato é algo, é uma prioridade para a gente. E talvez, se eu for perguntar o porquê a gente não torna real os nossos projetos, que todos nós falamos de ser o mínimo do que Deus exige, talvez o problema seja porque eu não tenho tempo, porque eu corro demais, porque a vida é sempre uma loucura. E na verdade, a gente sempre tem tempo. A questão central não é ter tempo, são as escolhas que eu faço. A Gabriela está lá em cima ajudando as crianças, ela até falou lá do tempo lá no projeto, e o exemplo é perfeito, que ela fala, a gente diz que não tem tempo. E se um cano estourar na tua casa agora? Você vai dizer, cano, pode jorrar à vontade que eu não tenho tempo. Você vai dar o teu jeito para resolver aquilo, porque aquilo é urgente, é prioridade. Quando a gente diz não tenho tempo, a gente diz, na verdade, isso não é tão importante para mim. Outras coisas estão na frente disso. Outras coisas são mais importantes. Eu estou correndo, eu estou buscando outras coisas. E eu acho que talvez esse seja um dos mandamentos mais negligenciados, e por isso a gente precisa parar para pensar nele, porque a essência dele vai apontar para a gente o mínimo que Deus exige para cada um de nós. O parar. O Shabá significa que 6 dias você vai trabalhar e um dia da sua semana inteira você vai dedicar ao Senhor. Você vai dizer, não, esse dia é de Deus. Esse dia eu vou separar, para descansar, para respirar. Eu estava lendo alguns livros sobre isso, e até alguns médicos vão apontar que é o tempo exato necessário para que a gente fique saudável. Depois de 6 dias a gente precisa de uma pausa. Depois de 6 dias correndo, trabalhando, acordando cedo, fazendo um monte de coisa, a gente precisa de uma pausa. Só que o nosso problema é que a gente segue o ritmo da cidade. A cidade nunca para, e nem a gente. Se a gente parar, outros passam à nossa frente, oportunidades são perdidas, e a gente simplesmente vai correndo, sem sequer conseguir parar para pensar sobre o que é a nossa vida, para onde a gente está indo, o que de fato é importante. É tão engraçado, irmãos, que talvez se a gente parar para pensar no feriado que acabou de vir, feriadaço, né? Carnaval, e muita gente, alguns trabalham, outros não trabalham, mas normalmente a gente tem, em geral, mais descanso, 2, 3, 4, 5, 10 dias parados. E aí você perguntar para a maioria, e aí, como é que foi? Pô, tô cansado. Até quando a gente tem um feriado, a gente tem essa neura de fazer coisas, de aproveitar no sentido de estar correndo, de estar para lá e para cá. E aí a gente termina o feriado, o tempo de descanso, cansado e vazio. Porque no final, a maioria das coisas que a gente faz, mesmo sendo cristãos, nem sequer nos enchem. São só encher o espaço vazio com coisas diferentes. De fato, você consegue fechar os olhos e falar assim, cara, legal, eu fiz o que deveria ter feito. Eu estou satisfeito com as minhas decisões, com os meus atos, com a maneira como eu tenho separado o meu tempo. Deixa eu te dizer uma coisa. A gente vive um período em que a gente se cobra demais, em que as pessoas estão doentes emocionalmente. Eu não estou aqui para te dar mais peso, mas eu estou aqui para te lembrar que uma vida cristã equilibrada e saudável vai te levar ao ponto de estar satisfeito com a maneira como você vive. Estar satisfeito com as escolhas que você faz, sabendo que você não é perfeito, mas sabendo que você está indo, está seguindo a Deus, tropeçando mais atrás dele, e não atrás do seu próprio coração. Eu acho interessante porque quando a gente começa a falar de Shabá, principalmente no Antigo Testamento, a ideia principal é de peso, de obrigação, de lei, de ordem.
Mas o Shabá, na verdade, é a celebração de um dia em que a gente pode descansar. O versículo 15 eu acho sensacional, porque ele diz assim: porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Por que a gente precisa lembrar que a gente era servo? Porque o servo não tem direito a descansar. O servo não para, o escravo não tem direito a respirar. Se a gente ainda é escravo e vive com a mentalidade de escravo, a gente não para. A gente é escravo do dinheiro às vezes. Às vezes a gente é escravo da nossa promoção, da nossa profissão, das nossas metas, escravos das coisas que a gente deseja ter, comprar, escravo de como as pessoas nos veem. Quando a gente encontra a verdadeira liberdade em Cristo, a gente pode parar. Se você não consegue parar, é porque você ainda é escravo de algumas coisas. Algumas coisas ainda são Senhor sobre o seu coração. E isso é muito sério. É muito sério. Eu fico extremamente triste, irmãos. E a palavra é tristeza. Quando alguém chega para mim e fala assim: pastor, eu não vou no domingo, eu não vou poder ir no domingo porque eu tenho algo a fazer, eu tenho alguma coisa para fazer, ou o meu domingo está cheio e não sobrou espaço para estar na igreja. Aí você pensa eu tenho sempre cuidado de falar nisso, porque a igreja já fez muito mal transformando tudo isso em lei, em obrigação, em peso. Mas não é sobre isso, é sobre abrir mão de um presente. É sobre escolher coisas que não são tão boas. É dizer que o seu domingo vai ficar bem se você não estiver reunido com a família que Deus separou para você, com a palavra que Deus já reservou para o seu coração, com as relações e os contatos que Deus separou para você ter nesse dia. É dizer: Deus, você tem os seus planos e eu tenho os meus, e eu vou viver os meus, dá licença. Deus disse: esse dia é meu. Esse dia é meu, e pode soar como uma obrigação, mas é praticamente um pai que cuida para que o seu filho tenha o melhor. E é isso, irmãos. Quando a gente começar a entender o que é o Shabá, a gente começa a viver de maneira diferente. Pode passar, Paulo, por favor. Como é que você vive o seu domingo? O que é o domingo para você? É vir na igreja? É se obrigar? A gente às vezes dá louca, porque tão cansado, o ciclo é esse. Eu descubro Deus, eu amo o Senhor, aquilo faz uma grande diferença, eu quero servir Ele na igreja, e eu quero estar vivendo aquelas coisas, começo a me responsabilizar nessa área, me envolver naquele ministério, fazer isso e aquilo, aí eu fico tão cansado que eu começo a dar passos para trás e vou abandonando tudo e abandono até o domingo. E aí eu associo essas coisas ao estar na igreja, porque é pesado e eu não quero. Tem uma frase que eu acho sensacional, que diz assim: quando você cansar, aprenda a descansar, não a desistir. Se o estar na igreja está sendo pesado, não é o estar na igreja que é errado, é a maneira como você está vivendo. E via de regras, irmãos, eu acho que essa série é sensacional, porque a gente vai tratar a cada domingo de coisas que são centrais, são preciosas, não só ao ser cristão, mas ao estilo de vida de igreja que a gente quer construir. A gente vai falar daqui a pouco, mas muitas vezes eu estou esgotado, não é porque as coisas me esgotam, é porque eu não me alimento, é porque eu não tenho tempo com Deus. E aí, qualquer coisa que eu faça vai ser demais. Qualquer atividade vai me deixar vazio, porque imagina um copo de água com um furo embaixo. Você pode falar: pô, esse furo é muito grande. Mas se você derrama mais água do que a água que sai daquele furo, o copo vai transbordar. Estar com Deus te transborda. Se você não está com Deus, qualquer pequeno furo vai te esvaziar. Pode passar.
A pergunta que você precisa fazer é: por que você não consegue parar? Por que é tão difícil parar no domingo? Eu vou bater nessa tecla de novo. A escravidão bate à nossa porta o tempo todo. O tempo todo a gente é cercado por coisas que querem tomar o lugar de Deus na nossa vida. E a gente permite. Porque essas coisas prometem muitas coisas. Mas elas nunca terão a capacidade que só Deus tem de preencher o nosso coração. Pode ir, Paulo. E aí eu acho que o grande choque para a gente, que deve nos mover, talvez seja pensar que se Deus pode parar, Deus parou. Ele tinha um mundo para fazer. Você acha que de repente ele não podia pensar em mais cores, em mais flores, em mais pássaros, em mais sei lá o quê? Mas ele falou: não, tá bom. Não sei quantos de vocês já se depararam, acho que a maioria de nós em algum momento faz isso. A gente tem um trabalho para fazer. E aí você tem um prazo até domingo, e você se descabela e não dorme, acorda cedo e faz, e de repente você descobre: não, estava enganado. O prazo é até outro domingo. Mas o trabalho não está acabado. Você, de novo, continua a série de se descabelar, acordar cedo, porque não importa, nunca vai estar bom. Nunca vai ser suficiente. E a gente vai continuar seguindo essa toada se a gente não mirar em Deus como exemplo. Quando ele para, ele diz para a gente: olha, vocês precisam olhar para mim e entender que uma hora as coisas têm que parar. A pergunta é: o que eu tenho acreditado de verdade? O que eu tenho acreditado de verdade? Porque se eu acredito que Deus é suficiente para suprir a minha vida, para me guardar, para me sustentar, eu vou conseguir parar. Mas se eu creio que é a minha força, é o meu poder, é a minha inteligência, é a minha atividade que garante o meu sustento, eu nunca vou parar, eu vou morrer. Estressado, trabalhando sem tempo. E aí, de fato, a gente chega ao grande ponto. Eu jamais vou conseguir ser um cristão, nem no mínimo, porque eu estou correndo com a cidade. Eu tenho minhas prioridades, eu tenho tantos afazeres, tem tantas coisas para eu conquistar, e essas coisas dependem de mim. E esse talvez seja o nosso grande trabalho, aprender a dizer não, aprender a reconhecer o que de fato é aquilo que a gente precisa fazer, aprender a botar pontos finais. E cada vez a gente vai se prendendo mais, irmãos, e é tão louco que até as coisas que deveriam servir para a gente como distração, como entretenimento, começam a virar prisões. Eu vejo o quanto, por exemplo, o smartphone tem sido uma maldição, e não quero ser aquele cara anacrônico falando contra a modernidade. Tudo pode e deve ser usado para a glória do Senhor, mas preste atenção em como isso se tornou uma prisão e uma fuga. Eu já falei isso, eu vou ficar repetindo. A gente deixa de viver um momento e mergulha nisso daqui, e aí a gente não está com a pessoa que está ali do nosso lado. A gente, às vezes, vai para um passeio, a gente tem que puxar e ver as mensagens. Está num lugar maravilhoso na praia, não, tem que tirar uma foto para postar no Instagram. E você vira prisioneiro dessas coisas. Aprenda a perceber quando as coisas são demais, quando elas te afastam de Deus e das pessoas que estão ao teu redor. Já passou do limite. Deus precisa ser o centro, mas para Ele ser o centro, eu preciso aprender a parar. Por que eu quis falar do Shabá? Não dá para eu me aprofundar aqui, mas preste atenção. O Shabá te chama a parar, a entender que na tua vida corrida precisa ter um momento de puxar o freio de mão. Sem perceber isso, jamais você vai ser um mínimo, porque você não vai se permitir parar para estar com Deus, parar para estar com a sua família, parar para viver os momentos que Deus põe ao seu redor. E aí a gente é confrontado com tudo isso. Como é que eu caminho com Deus? O mínimo, Deus nos chama a caminhar com Ele. Pode ir passando, Paulo, por favor.
Se eu perguntasse hoje para você, e a resposta eu quero que você dê a você mesmo, você está caminhando com Deus? Você pode dizer para você mesmo, não, estou caminhando, eu sei o que Deus quer de mim, todos os dias eu tenho conversado com Ele, eu tenho separado momentos para viver o reino, para entender que a prioridade é o reino. Eu estava lendo um livro, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele estava falando assim, quais são os médicos que são menos processados por erros médicos? E o autor estava dizendo, não tem a ver com especialidade, não tem a ver com equipamentos, tem a ver com uma única coisa: se o médico é simpático ou não. Se ele for simpático, ele não vai ser processado. Se ele é mal-humorado, ele já toma um processo logo, qualquer erro. Eu fiz logo a transposição. Como é que você está vivendo a sua vida? A correria nos faz mal-humorados, nos faz ter como prioridade as metas que só dizem respeito a nós mesmos. E aí você às vezes está no ônibus, está no transporte público, alguém começa a falar com você, você já está chateado, que você queria ouvir alguma coisa ou ler alguma coisa. Ou talvez você esteja em algum lugar que você tenha que perder tempo e você está chateado, porque o reino não é sua prioridade, você só quer bater a meta. E aí você abre mão de várias portas que Deus vai abrindo ao seu redor. Você vai deixando de perceber belezas que Deus te entrega de presente pelo simples fato de você escolher bater metas, de você estar focado na correria de sempre. Isso diz respeito também à nossa fé. No final, essa pessoa que está correndo sem parar, ela acredita, mesmo que ela não admita, que Deus é a pessoa que ajuda ela a completar os seus planos. Mas essa é uma definição péssima de Deus. Deus não é o cara que vai ajudar você a resolver seus problemas, embora Ele possa fazer isso e faça muitas vezes. Talvez a melhor definição que a gente possa ter de Deus é aquele a quem eu sigo, aquele a quem eu olho como referência, aquele que é meu amigo, que eu quero conhecer cada vez mais. Mas para isso eu preciso parar. Eu preciso largar smartphones, eu preciso cessar os barulhos para ouvir Deus. Parar diariamente para estar com Ele, parar semanalmente para estar com o seu povo. Você tem feito isso? Como é que eu posso, por exemplo, estar casado com alguém e passar o dia inteiro sem falar com essa pessoa, sem sentar para fazer planos, sem conversar sobre o dia a dia dela, sem me interessar sobre ela? Se eu faço isso com Deus, se eu passo o dia inteiro sem falar com Ele, há algo muito sério. Quando eu falo falar com Deus, eu quero dizer exatamente você parar tudo, sentar com a sua Bíblia, com um lugar especial e conversar com Ele. Ah, pastor, eu oro toda vez quando eu estou no ônibus, eu oro quando eu estou andando para o trabalho. Tudo isso é ótimo, você não precisa parar de fazer. Mas aquilo que é importante, é prioridade para mim, vai ter o seu tempo, vai ter o seu espaço, o seu lugar definido. A gente precisa parar para estar com Deus. Pode passar, Paulo. Pode ir. Shabá diz exatamente isso. Eu preciso parar. Não dá para continuar correndo e achando que eu posso ser um bom cristão correndo. E a pergunta é por que eu não paro? Se eu não paro, eu tenho que descobrir as coisas que estão me segurando, que são mais importantes do que Deus. Pode passar. Paulo? Pode? Vai lá. Já estamos no final. Qual a conclusão disso tudo? Eu preciso que você entenda isso. Porque se você não entender isso, a sua vida cristã está em risco.
E a sua caminhada na Casa Verde, ela vai ser bem à margem do que deveria ser. Essa é a grande verdade. Não, pode voltar. Onde estava mesmo? Se falharmos aqui, a gente falha em tudo. Se eu não tenho um relacionamento real, diário e vivo com Deus, todo o resto é teatro. E a gente se acostumou com esse tipo de igreja, não é? Porque a gente vai e tem tantos eventos, tantas coisas para fazer, que a nossa vida cristã passa a ser estar nos lugares, participar do culto, ir na escola dominical e ir para casa. Embora essas coisas sejam importantes, a vida cristã, ela é alimentada, ela é impulsionada, ela é centralizada, ela é conduzida a partir do seu caminhar com Deus. Você só redescobre o seu caminho quando você começa a caminhar com Deus. E não tem palavras, não tem quanto eu insistir demais nisso, porque isso é central. Se você não consegue fazer isso, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Eu acho que é muito prático. Se eu não estou caminhando com Deus, sabe o que acontece? A frustração e a insatisfação vai bater a porta. Porque o único que pode completar o seu coração é Deus. Sabe o que a gente faz? A gente começa a se distrair e começa a perseguir outras coisas. Sem Deus no meu coração, sem Deus sendo o centro, sem Deus sendo aquilo que enche o meu copo, eu vou começar a procurar outras coisas que enchem esse copo. E aí eu vou procurar no meu casamento, vou procurar no meu trabalho, vou procurar no dinheiro, vou procurar em hobbies, em coisas que eu faço, satisfação para o meu coração, para a minha vida. Só que essas coisas nunca vão conseguir me encher plenamente. Nunca. O resultado, sabe o que é? Pessoas vazias, insatisfeitas, brigando com os seus chefes, com seus maridos, com as suas esposas, namorados, colegas de trabalho e com vizinhos, pessoas rancorosas, pessoas tristes, pessoas insatisfeitas porque tentaram encontrar em outros lugares, em outras pessoas, aquilo que só Deus pode fazer. E essas outras coisas vão trazer alguma satisfação. É uma água entrando num copo vazio, mas o buraco é maior e rápido a água se extingue. Só Deus pode te encher mais rápido do que o mundo pode te esvaziar. Se eu não entendo como prioridade o andar todos os dias com Deus, todo o resto vai se colapsar, vai se quebrar, porque essa é a base de tudo. Nós como igreja, nós diminuímos ao mínimo as nossas atividades. A gente tem um culto no domingo de manhã e a gente tem os pequenos grupos tentando acontecer no domingo à tarde, as crianças antes e os discipulados ainda engatinhando. Se eu não tenho vida com Deus, essas coisas vão parecer poucas. Elas vão parecer vazias, elas não vão encher e eu vou desanimar. A igreja vai parecer chata, sem graça. Porque eu estou procurando na igreja algo que só Deus pode me dar. Eu estou procurando nos eventos que não acontecem algo que só Deus pode me dar. E aí eu vou começar a empurrar com a barriga ou procurar outro lugar que possa. Olha o que a gente faz. Já viu? A gente fica incomodado com o silêncio. A maioria de nós. Então a gente às vezes liga a TV sem ver. Liga o rádio sem estar escutando. E bota as coisas para acontecer porque o silêncio nos incomoda. O vazio nos incomoda, porque ele nos chama a estar com Deus. E como o meu coração não está propício a isso, eu começo a querer encher a minha vida de compromissos, de outras coisas, porque o meu coração não está propício para aceitar Deus como centro. E aí eu começo a buscar um monte de coisas. Essas coisas, de novo, eu repito, o copo está vazio, você jogou um pouco de água suja, parece um paraíso. Mas logo aquilo ali vai secar. E mais uma vez a minha vida está vazia. Não importa se eu estou na igreja há 10 anos, não importa se eu sou membro dessa ou daquela igreja. A questão que a gente está dizendo é sobre estar com Deus todos os dias. E aí eu venho para a igreja já cheio. Deus falou comigo durante a semana. Eu descobri uma coisa, irmãos. Se você está começando na fé,
A igreja é central, ela preenche esses espaços. Mas se você já está há muito tempo caminhando, a igreja ela já não é tão atrativa, porque você precisa encontrar essas coisas em Deus. E a igreja, ao invés de ser o lugar que você se enche, passa a ser o lugar onde você dá. Porque você já, em tese, deveria estar maduro, deveria estar cheio, passado a semana bem, e você veio aqui para abençoar pessoas, para orar por elas, para fazer algo que seja diferencial. Essa é a igreja que a gente propõe. Se eu venho todos os domingos para recarregar as baterias, a minha bateria, quando eu chego ali no portão, já descarregou. Igreja não é suficiente para recarregar a nossa bateria. Ela é mais do que necessária. Ah, pastor, aí a gente, malandro, o pecado encontra espaço, a gente vai para outra ponta. A gente vai ver domingo que vem. Eu sou a igreja do eu sozinho, não preciso de mais nada, porque eu estou cheio de Deus. Outro erro, irmãos. Quando você está cheio de Deus, você vai vai ansiar por estar com o povo de Deus, porque você quer abençoar, você quer ser usado, você quer ouvir outros, você quer sair do seu mundinho. Quem caminha com Deus não caminha só. Caminhar só é o máximo do egoísmo e da falta de amor. Como é que está a sua vida? Eu às vezes me sinto batendo aquele cara que está tocando piano sempre na mesma tecla. E você já deve estar de saco cheio de mim, né? Porque eu sempre bato nessa tecla. Como a gente precisa acordar para estar com Deus. Como a gente precisa entender que isso revoluciona tudo. A tua vida emocional, a tua igreja, a tua família, a tua cidade. Não adianta, irmãos. As pessoas não mudam de fora para dentro. Não é esse ou aquele governo que vai mudar as coisas. Não é o meu local de trabalho não vai ser transformado por esse ou por aquele chefe, embora uma boa gestão administrativa pode trazer muitos benefícios, mas o mundo anseia por ver pessoas transformadas. Quando eu perguntei sobre o mínimo, eu quero que você olhe para você mesmo. Será que você está dando o mínimo? Porque Deus não quer o mínimo de você. Mas se você não começou nem no mínimo, você está fora. Você faz parte daqueles que não andam com Deus. E quando a gente não anda com Deus, não é só questão de ir para o céu ou inferno. A gente está falando de vida verdadeira, vida diária. É sair de casa e ser transformado e ter o seu coração pulsando. Quem o Senhor vai me usar para abençoar hoje? Que diferença eu vou fazer quando você faz o bem a alguém e teu coração não pulsa forte? E a gente fica procurando mais disso, mas logo a gente se esfria. Estar com Deus é a grande revolução que o mundo espera. Pessoas que caminham com Deus diariamente. No primeiro dia, nas primeiras semanas, é difícil. A gente está tão acostumado com barulho, com pessoas falando sobre Deus para a gente, que ouvir Deus é difícil, a gente só quer falar com Ele. Mas aprenda a ouvir o Senhor, aprenda a diminuir o seu apetite pelas coisas desse mundo. Para encerrar, irmãos, eu tenho orado muito pela igreja. E me dói muito perceber que a gente tem sido pioneiro em muitas coisas. A gente tem proposto muitas coisas que podem trazer revolução para a vida pessoal de cada um. Mas cada vez mais eu vejo a gente parando justamente nesse ponto. Porque a gente andou um pouquinho, a gente ainda é malandro nesse ponto. Fala assim, não, eu ando com Deus. Porque ano passado eu fazia direitinho. Ano passado, todos os dias acordava, lia o versículo do dia, tinha o meu tempo de oração. Mas aí você esquece que você não está mais fazendo. Mas fica aquela impressão de que você está no caminho certo. É só essa semana, é só esse mês, é só esse ano. Daqui a pouco você não sabe nem mais para onde você está indo. Por exemplo, a gente propôs algo que eu acho que é tão legal, que é viver a quaresma, os 40 dias antes da Páscoa. E ano passado teve igrejas fazendo, esse ano tem, sim, várias igrejas têm começado a fazer também, influenciadas justamente pelo que a gente começou, porque são igrejas próximas que eu compartilho. Então, cada ano eu vejo mais igrejas falando, poxa, isso é legal, vou fazer. Mas eu vejo a gente perdendo.
perdendo o bonde. Deus propõe coisas e a gente deixa passar. Você tem orado pelos motivos de oração? Às vezes é tão bobo, porque é só você separar 5 minutos, parar e orar por aquilo. Esses dias, por exemplo, a gente orou por a gente ansiar mais de Deus, por viver a santidade, por ter experiências com Ele. Se você não orou e nem vai orar, como é que você espera ter experiências com Deus? Aí você olha para o lado, poxa, Deus está abençoando aquela pessoa e nem nada para mim. Irmãos, tudo que é precioso, tudo que é importante, custa. A tua salvação custou caríssimo para Deus. E embora ela nos seja dada de graça, Deus nos chama a entregar tudo. Não em troca da salvação, mas para viver uma outra vida. Se você acha que você pode ser um cristão meia bomba, você está se enganando. Você não é um cristão. Você é alguém que frequenta uma igreja. E desculpa ser um pouco mais pesado agora. Se você acha que você pode só vir aos domingos e tudo vai ficar bem, não vai. Porque o seu coração está repleto de valores e prioridades erradas. Quem guia os seus passos não é Deus. Deus tem misericórdia de nós e toda hora Ele nos chama de volta. Mas eu preciso levar a sério o que significa caminhar com Deus. O que significa entregar para Ele a minha vida. Para que isso não seja só discurso. A transformação está na nossa mão. Não adianta, eu como pastor, não vou conseguir encher a sua vida nem consertar seus problemas. Eu posso dar ótimos conselhos, mas os casamentos, as vidas emocionais, os problemas de relacionamentos vão continuar se você não é uma pessoa plena em Deus. Ou você persegue isso, ou você admite que você não está seguindo Ele. E não tem mais meia conversa. Estar na igreja é parte de algo que Deus está fazendo com você. Não é aqui que Deus vai falar, o milagre vai acontecer, o céu vai descer. Essa igreja está chata, vou procurar outra. Outra que o pastor fale comigo, meu coração queime. A gente é muito cara de pau. A gente vai procurando culpados para as coisas que a gente não faz, para os nossos maus feitos. A gente precisa assumir nossas responsabilidades. Para encerrar, irmãos, não pegue a desculpa do perfeitinho. Qual é a desculpa do perfeitinho? Se não é para fazer direito, eu não vou fazer. Não é? Não, eu só vou para a igreja quando eu vou ficar mesmo. Eu já ouvi muita gente falar, não, pastor, quando eu batizar, eu vou batizar mesmo, então eu não quero ir agora. Não dá isso. Nós somos pecadores e Deus sabe disso. Deus não está te chamando para ser perfeito. Ele está te chamando para caminhar com Ele. Ele sabe que você vai tropeçar. Ele sabe que algumas vezes você vai cair e vai demorar a levantar. Mas se os seus olhos estiverem fixos nele, se a intenção profunda e forte do seu coração for conhecer Ele e prosseguir em conhecê-lo, como a gente leu em Jeremias, Ele estará pronto para você. Passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Desafio para você. Eu vi esses dias lá numa imagem do Instagram que eu achei muito legal, que diz assim: dia útil é quando conseguimos orar e ler a Bíblia e amar alguém. Esse é meu desafio para você, que você entenda o que é um dia útil, o que é um dia bom, porque às vezes a gente pensa no ano e se perde. Pensa no hoje, no agora. Às vezes eu fico assim, o pessoal vai desistir, porque os desafios sempre giram em torno disso. Reserve tempo diário para estar com Deus e faça do domingo seu compromisso. A gente tem muito mais pela frente, mas não dá para ir para frente sem o básico. Não dá para a gente ter uma igreja onde coisas grandes acontecem se coisas pequenas não começam no meu coração. E não adianta eu achar que o problema é da igreja e procurar o outro grupo. O problema está em mim. Nunca vai mudar se eu não assumir o compromisso
de entender que Deus é o centro. Eu poderia falar a manhã inteira sobre isso, porque de fato o Senhor encheu meu coração com essa visão. E, irmãos, por mais que essa não seja a maneira tradicional de fazer igreja, por mais que muitas vezes isso não dê ibope, eu não estou aqui para enganar vocês. Eu poderia ter vários eventos que todo mês iam dar uma animadinha em vocês. Eu acho que de vez em quando a gente até precisa, porque a gente é pecador, de uma animação, de uma injeção de ânimo. Mas viver disso não dá. A igreja só começa a ser igreja quando ela começa a caminhar com Deus. Se a igreja não caminhar com Deus, a gente nunca vai para lugar nenhum. A gente vai ficar nisso. A gente não consegue dar passos além disso, porque esse é o primeiro passo.